Você nunca entrou? Ah, então entra! Amanhã, à meia-noite, termina o horário de verão. 9 anos em casa e já tinha perdido a esperança. Deu na Newsweek desta semana, uma das revistas de informação mais importantes do mundo. A revolução hormonal deixou de ser a explicação para a imaturidade da garotada. A justificativa dos neurocientistas americanos agora é bem outra. Os da Califórnia, de Boston e também do Instituto Nacional de Saúde Mental, todos concordam. Decisões estúpidas. Chegou sexta-feira, é dia de sair, chegar só domingo. Incapacidade de se planejar para fazer qualquer coisa além do próximo minuto. Tem que aproveitar a idade, né? Porque quando tiver com uma certa idade, aí a coisa tem que ser mais séria, começa emprego. Falta de autocontrole. Acho que cada um deve curtir a vida do jeito que bem entender, né? 1000 trapaças para escapar das tarefas e obrigações. Nem sempre tudo o que eles falam eu faço, né? E, principalmente, uma incrível incapacidade de entender aquilo que os pais querem dizer com as expressões do rosto. Eles têm que entender o lado da gente, não é só o deles também. Calma. Esse comportamento agressivo e irritante ainda vai mudar muito. A construção do cérebro vai pelo menos até os 19 anos, mas muitas e muitas vezes atravessa os 20 anos. A parte que tem tudo a ver com inteligência, consciência e autoconhecimento, por exemplo, ainda está incompleta. O lobo frontal passa pela maior mudança entre a puberdade e o começo da idade adulta. É de lá que vão sair os comandos de autocontrole, capacidade de julgamento, organização e planejamento e também das emoções. Detalhe. Esse pedacinho cresce dos 10 aos 12 anos e depois encolhe durante 20 anos. Existe uma primeira onda de criação e depois uma segunda, em que o cérebro, recolhido e menor, vai voltar a se desenvolver, mas só mais tarde. É sobre essa nova informação que os cientistas estão debruçados dia e noite. Não adianta lutar contra a natureza. Dos 13 aos 19, a criançada se fecha mesmo em seu próprio mundo. A cabecinha deles decide quais as conexões de neurônios que vão sobreviver e quais as que, não utilizadas, vão murchar e secar. O pai tem que voltar um pouco para trás e se lembrar do momento em que ele era adolescente. E os questionamentos que ele fazia aos seus pais. Essa volta para trás muitas vezes ajuda os pais a entenderem os próprios filhos. E é uma questão de diálogo. Arte, música, esportes, videogame. O cérebro vai calculando o tempo todo aquilo de que precisa para sobreviver e se adaptar. Resumo: não estranhe se seu filho não enxergar nada além dele próprio. Sim, eles são duros exemplos de imaturidade emocional. Mas a culpa não é deles. Uma técnica lançada pelos psicólogos nos anos 60 e recebida na época com enorme ceticismo pelos cientistas, ganha cada vez mais espaço e respeito na medicina tradicional. O biofeedback já é mundialmente aceito como uma terapia eficaz também contra os males da mente. Eletrodos ligados pelo corpo para transmitir informações ao computador. Quando está ansiosa, a pessoa transpira mais, a temperatura cai e o computador registra. O objetivo do tratamento com biofeedback é que o paciente tenha consciência da situação e saiba como controlar o problema. Ele está tendo um retorno do que está acontecendo dentro do corpo dele. O psicólogo ensina técnicas de relaxamento. Através dos gráficos, ela vai aprendendo a identificar quando ela realmente está relaxando e não deixando o sintoma entrar. A maior vantagem do biofeedback, segundo os especialistas, é que o método não tem nenhum efeito colateral. Ao contrário do que acontece geralmente no tratamento convencional, os pacientes não precisam tomar remédios fortes que podem provocar dependência. O primeiro passo é a consciência da atenção. Então, ela já, a partir do momento que ela percebe, ela já começou o processo de controle. Durante 5 anos, Maria José sofreu com um medo que não entendia. Eu não suportava passar num túnel longo
Elevadores também, eu não subia. Se eu estivesse ameaçando um temporal de ficar preto, trovões, eu não saía de casa. Depois do tratamento com o biofeedback, Maria José está vencendo a fobia. Hoje eu sinto que eu comecei a viver. Bom, a gente queria entender melhor essa história e trouxe então um especialista aqui em medicina comportamental. Boa noite, doutor José Roberto. Boa noite. Em que casos, então, a solução do biofeedback é indicada especificamente? Olha, a gente considera o biofeedback como uma técnica... Desculpe, deixa eu só fazer um parênteses, gente. Há uma controvérsia. O brasileiro se acostuma a falar biofeedback, mas na verdade a pronúncia correta, usada inclusive pelos cientistas, um deles aqui presente, é biofeedback. Vamos lá. A gente utiliza o biofeedback como um recurso auxiliar, na maioria das vezes. Em determinadas condições, eu diria que ele pode ser um recurso terapêutico extremamente importante. Por exemplo, como recurso auxiliar quase que indispensável, eu apontaria nos transtornos de pânico. Síndrome de pânico especificamente? Exatamente. E ansiedade? Por exemplo, ansiedade de comida e de cigarro, nicotina? Olha, como uma forma inicial de tratamento, eu acredito que ele pode ser bastante útil. Ele tem alguma contraindicação, doutor José Roberto? Para alguns casos, sim. Dependendo da modalidade que você utilize, eu diria que seria contraindicado. Por exemplo, em alguns casos de epilepsia, dependendo da modalidade de biofeedback que você está usando, eu acho que poderia causar mais prejuízo do que benefício. É muito caro? Quanto custa? Os convênios cobrem? Qual é o preço disso? Você diz do tratamento ou do sistema de Sei lá, registro? aquelas coisinhas que tem assim grudadas, assim, aqueles eletrodos. As consultas eventualmente podem ser cobertas, porém os aparelhos não? Na realidade, o nosso serviço é um serviço gratuito porque está vinculado à universidade, né? Uma universidade pública. Mas eu acredito que são poucas clínicas que utilizam desse sistema aqui no Brasil. Eu diria que um sistema muito completo gira em torno de uns 15 a 20 mil dólares. Meu Deus. Um sistema mais simples, usado nas clínicas, deve custar em torno de uns 5 mil dólares. Não é para a gente exatamente muito pobre, né? A gente vai continuar a conversar com o Dr. José Roberto daqui a pouco, mas é que tem mais coisa que parece coisa de ficção científica. Só que não é ficção e é ciência pura. O filho emergente do bio, ou biofeedback, é o neurofeedback, um exercício para o cérebro, uma espécie de aeróbica mental, capaz, por incrível que pareça, de ensinar a gente a ler umas linhas muito complicadas num monitor. Com o neurofeedback, o paciente fica sabendo qual o momento certo da concentração e também do relaxamento. São estranhos aparelhinhos e que se espalham rapidamente pelas clínicas dos Estados Unidos. Veja a reportagem de Jorge Pontual. Christine Roscoe é uma garota cheia de talento, toca vários instrumentos, mas tem dificuldade para se concentrar, é hiperativa. Christine se tratava com remédio, mas agora está trocando os comprimidos por um novo tratamento. É o neurofeedback. Com a ajuda de eletrodos e um computador, Christine aprende a controlar o cérebro. Quando ela se concentra, o cérebro emite ondas de alta frequência. Na tela do computador, ela consegue acertar a bola na cesta. Philip Brotman é físico e vende pela internet os equipamentos do neurofeedback. Ele diz que essa técnica está revolucionando o tratamento de problemas mentais. Em 20 sessões que você pode fazer de casa pela internet, é fácil aprender a controlar as ondas do cérebro. Isso aqui, que parecem brincos, são eletrodos com os quais o meu cérebro está comandando o que acontece na tela daquele computador. O malabarista joga as bolas quando eu me concentro. Aí as ondas beta, que são as ondas da concentração, sobem, fica verde ali. Com o tempo, eu vou aprendendo a fazer com que o malabarista sempre jogue e a controlar automaticamente as minhas ondas de concentração e desconcentração. É como aprender a andar de bicicleta. O neurofeedback está sendo muito usado no esporte. Um dos programas de treinamento registrou as ondas do cérebro de Michael Jordan. Para jogar como ele, é só você aprender a ter as mesmas ondas e sonhar.
Bem, doutor José Roberto, aqui no Brasil isso ainda não existe, né? Olha, eu diria que está iniciando. Nós estamos iniciando, por exemplo, lá na escola, um estudo com déficit de atenção em crianças, onde a gente utiliza exatamente esse recurso de neurofeedback. Ainda é experimental. A faculdade dele é a Universidade Federal de Medicina de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, né? Unifesp. É experimental? Nós estamos numa fase experimental, porque a gente está fazendo um levantamento do problema aqui em São Paulo e, posteriormente, nós pretendemos, então, utilizar essa técnica para as crianças com déficit de atenção. Déficit de atenção quer dizer a mesma coisa que hiperatividade? É aquela criança que não consegue, enfim, ficar 1 hora estudando uma lição de história, por exemplo? Eu diria que é déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno, assim, bem definido. Doutor Zé Roberto, muito obrigada, então, pela sua presença hoje aqui no Jornal da Globo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós voltamos logo depois do intervalo com os seguintes assuntos. O sumiço de Edmundo bem às vésperas de uma decisão importante para o Vasco. A prova do crime. Um vídeo mostra as barbaridades dos russos no coração da Chechênia. O Golf tem motor potente, airbag duplo, freio a disco nas 4 rodas desde a versão básica. Mas não é isso que faz dele o melhor da categoria. Quer ver? Vê se o capô aí abre macio desse jeito. E nem precisa daquela haste para segurar. Vê se esse carro vem com limpador e lavador traseiro. Não? Olha e vê se tem uma maçaneta cromada assim. Olha o acabamento. O Golf tem mais capricho. Por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Nossas fotos ficaram ótimas. Maravilha, eu achei que não ia sair nenhuma. Ah, nossa lua de mel. Pena que choveu, né? Foi romântico, vai. Choveu. Foi exótico. Mas choveu. Com o novo filme Kodak Ultra, você não perde os bons momentos. Faça chuva ou faça sol. Até que fez um solzinho, vai. No último dia, fez um solão. Com muita luz ou pouca luz, novo Kodak Ultra. Tudo o que você precisa saber sobre filme. Pra tirar cheiro de cachorro, use Shout. Cheiro de mofo no armário, use Shout. E o chulé do tênis, use Shout. Tire o cigarro de sua roupa, use Shout. Chegou o Shout, o fim do mau cheiro nos tecidos. Shout penetra nas fibras, eliminando completamente todos os odores. Quando o tecido seca, o mau cheiro vai embora. Use Shout. Chegou o Renault Kangoo. O bom humor já está nas ruas. Renault Kangoo. Divirta-se. Sai de baixo! Um ex-noivo de Magda pintou no pedaço. Me desculpe os 15 anos de espera, mas agora eu voltei. E com 2 amores, ela acabou enlouquecendo ainda mais essa família. Você não pode fazer isso comigo, nem aquilo com esse sujeito. Eu vou me transformar em Dona Fofa e seus 2 maridos. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo! Edmundo sumiu. Mais uma vez, às vésperas de uma decisão, Edmundo resolve aprontar e alega que está com um salário atrasado. O Vasco reagiu. Afastou Edmundo por tempo indeterminado. O Vasco está se preparando para decidir o torneio Rio-São Paulo com o Palmeiras. O técnico Antônio Lopes foi bastante rigoroso. O problema de disciplina tem que ser colocado em primeiro lugar. O vice-presidente Eurico Miranda participou de uma reunião do Clube dos 13 no Rio de Janeiro e já tinha a solução para o caso Edmundo. Ele joga, ele recebe. Ele não joga, ele não recebe. Você não pode impunemente pagar $8.000 por dia a um jogador para ele jogar gamão, futevôlei, desfilar na escola de samba. Isso nós não podemos fazer. Todo mundo suspeitava, mas ninguém conseguia provar.
Hoje tudo mudou. Emissoras de TV da Rússia e do mundo ocidental mostraram um vídeo com imagens dramáticas das atrocidades da guerra na Chechênia. Um corpo é derrubado de cima do tanque russo a pontapés. A vala aberta no campo nos arredores de Grozny serve de túmulo para dezenas de corpos mutilados. A cova é rasa. Os soldados não se dão ao trabalho de cavar muito fundo. As imagens chocantes teriam sido filmadas por um jornalista alemão. Ele disse que foi convidado pelos próprios soldados russos, indignados com a missão que receberam de seus comandantes. O governo russo diz que as imagens são falsas. Se forem verdadeiras, elas darão razão aos ativistas de direitos humanos aqui da Europa e dos Estados Unidos. Há semanas, eles vêm dizendo que a guerra, que vem garantindo o apoio da opinião pública aos planos eleitorais do presidente russo Vladimir Putin, não é um combate aos terroristas chechenos, mas, na verdade, um massacre cruel e indiscriminado de um país e de sua população civil. Observadores internacionais acusam os militares russos de torturas, maus tratos, estupros, tudo dentro dos chamados campos de filtragem. Quem entra nesse inferno só tem uma esperança: da família juntar dinheiro e pagar pela liberdade aos soldados de Moscou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, disse hoje que o aumento do salário dos juízes pode, sim, sair através da medida provisória. Seria um jeito de evitar a greve marcada para segunda-feira. A sugestão do Palácio do Planalto da medida provisória foi considerada inconstitucional pelo próprio Supremo, mas o ministro Carlos Veloso chegou à conclusão de que a greve também seria ilegal. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Wagner Pimenta, acha que tudo isso pode acabar numa bela bagunça, porque ninguém sabe como punir quem aderir à primeira greve de juízes da história do Brasil. A seguir, o ministro e ex-banqueiro Alcides Tápias fala sobre os juros altos e tenta matar a charada. O que faz a pasta do desenvolvimento num país que não se desenvolve? Vem aí novo aumento. Gasolina, diesel e querosene sobem na quarta-feira. Vírus 10. Gasolina, diesel e querosene ficam mais caros a partir de 1º de março, que já é quarta-feira da semana que vem. O primeiro reflexo do aumento deve ser outro aumento, o das passagens aéreas. O gás de cozinha, desta vez, escapou. Gasolina e diesel ficam 7% mais caros nas refinarias. O querosene de aviação sobe 23%, o que, segundo o governo, deve elevar em 3% os preços das passagens aéreas. Já o aumento nas bombas de gasolina e diesel, pela estimativa do Ministério da Fazenda, deve ficar em torno de 5%. Mas o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis acredita que o reajuste para o consumidor pode ser maior. Este dono de posto em Brasília diz que tem custos que ainda não foram repassados para o consumidor, como aumento de salário e tarifas públicas. Ele vai adotar um índice bem maior. Deveremos ter um aumento na ordem de 12%, no meu caso especificamente, acho que vai ser isso aí. O último aumento da gasolina foi há 6 meses. O Brasil importa 1/3 do petróleo que usa. O reajuste foi provocado pela disparada do preço no mercado internacional. O consumidor está preocupado com o que pode vir por aí. Tudo aumenta. O governo vai tentar evitar novo aumento pelo menos até junho e acredita que o reajuste anunciado hoje não trará maiores consequências para a economia. O impacto direto desses aumentos sobre os índices de inflação é um impacto pequeno, que é perfeitamente absorvível e é um choque de oferta, ou seja, um choque de custos que o mundo inteiro está enfrentando. Põe o mundo inteiro nisso, porque o preço do petróleo, que não para de subir, bateu hoje novo recorde no mercado internacional. O barril foi a $30,35. De novo, o maior preço desde a Guerra do Golfo, há 9 anos. O ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, ocupou as manchetes a semana toda. Mostrou quem manda no ministério dele e não parecia nem um pouco constrangido ao mandar para o olho da rua um velho preferido dos tucanos. Do dia para a noite, importou dos Estados Unidos o novo presidente do poderoso BNDES. Mas o Jornal da Globo, intrigado com algumas tarefas do ministro, foi aproveitando e perguntou a ele: afinal,
O que faz o Ministério do Desenvolvimento num país que não se desenvolve? É uma arte, minha filha. Nós aqui vamos somar esforços para aumentar substancialmente as exportações com alta produtividade e, claro, contando sempre com uma moeda estável. Como todo mundo sabe, o ministro fez a maior parte da bem-sucedida carreira dele como banqueiro. E como banqueiro do Bradesco. Curiosos, nós perguntamos mais se os juros altos não são um entrave importante ao desenvolvimento a que o ministério dele se propõe. E ele disse, claro que são. Aliás, ministro, o senhor entendeu por que os juros do cheque especial subiram, apesar das medidas para que eles baixassem? É que as novas regras mandam os bancos primeiro classificar o risco dos empréstimos e, a partir disso, fazer uma provisão contra devedores duvidosos. Esse dinheiro fica imobilizado. E, ouça essa, caro telespectador, o consumidor acaba pagando em dobro os juros do empréstimo que ele tomou, mais os dessa outra parte que ficou engessada. Palavras do ministro Alcides Tápias. Bom, deu para ver que de banco ele entende muito. Mas o ministro ressalta que o assunto cabe a quem ele chama de competente Banco Central. A seguir, a bolha sem fim de crescimento dos Estados Unidos faz a Bolsa de Nova York cair ao nível mais baixo em mais de 3 anos. Susto em Wall Street. O fantástico crescimento da economia americana derrubou a Bolsa de Nova York. O índice Dow Jones caiu 2,2%. Fechou abaixo da marca dos 10 mil pontos pela primeira vez nos últimos 3 anos e meio. Os cautelosos vêm avisando há mais de um ano. O Dow Jones subiu demais, precisa voltar à realidade. Segundo a definição clássica, uma queda de 10% corrigiria os preços das ações. Mas o Dow já caiu 14% este ano. O vilão hoje foi o crescimento da economia. O PIB americano subiu 6,9% no último trimestre do ano passado. Ele não crescia assim tão rápido há 3 anos. Agora, a suspeita de que os juros vão subir em março virou certeza. Os investidores fugiram das ações de empresas que devem sofrer mais com o aumento dos juros. Como se diz por aqui, os investidores continuam trocando a velha economia pela nova economia. Eles acreditam que se houver um aperto no crédito, os consumidores sempre podem deixar para amanhã a compra de um carro. Mas as empresas não podem adiar o investimento em tecnologia se quiserem continuar competindo no mundo globalizado. E para que por aqui ninguém passe a noite em claro, é bom informar. No Brasil, as bolsas ficaram estáveis. Uma boa noite e um bom fim de semana para você. R$942. Vários partidos já sugeriram valores. O PT quer R$180, o PSDB R$160 e o PFL chega a R$177. Mas a conta do governo é mais modesta. Nada que ultrapasse R$150. E veja também outros destaques no Rede Brasil. Racha no judiciário. O TST diz que a greve é ilegal, mas juízes insistem em parar na segunda-feira. 2 rapazes que ficaram presos no Rio durante 2 anos, sem qualquer prova contra eles, decidem que vão processar o Estado. Escola do Distrito Federal dá 50% de desconto nas mensalidades para pais de alunos que entregarem suas armas de fogo. Uma TV alemã apresenta um vídeo mostrando atrocidades cometidas por soldados russos contra rebeldes chechenos. O governo da Bahia declara guerra ao turismo sexual e à prostituição infantil durante o carnaval. E a atriz Elizabeth Taylor mal se separou do último marido e já tem um novo pretendente, o cantor Michael Jackson. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho diz que a greve dos juízes marcada para a próxima segunda-feira é ilegal. Os juízes contestam e afirmam que só os serviços essenciais, como a emissão de habeas corpus, vão funcionar.
Os procuradores também se reuniram em Brasília para protestar. Os representantes do Ministério Público querem derrubar a lei da mordaça aprovada na Câmara. A lei proíbe procuradores, juízes e policiais de dar informações sobre processos em andamento. E eles reclamam que o governo pretende acabar com a equivalência salarial do Ministério Público com o Poder Judiciário. Na segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, deve se encontrar com o presidente Fernando Henrique. E se nada for feito, eles ameaçam aderir à greve dos juízes. Nada impede que posteriormente nós possamos aderir a essa greve dos juízes. Durante todo o dia, o Supremo Tribunal Federal funcionou como uma espécie de quartel para tentar evitar a greve dos mais de 3.000 juízes trabalhistas e federais do país, prevista para começar na segunda-feira. O presidente do Supremo, o ministro Carlos Veloso, se reuniu com ministros de outros tribunais superiores e com os presidentes das associações de juízes. Estou muito preocupado. Corre perigo, não é, a sociedade, corre perigo a justiça e isso pode, portanto, repercutir mal e deixar o país numa situação até difícil. Segundo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os juízes não podem entrar em greve porque são funcionários públicos. Greve de juiz é ilegal. Ela não encontra nenhum permissivo legal para ser exercida. Mas os juízes insistem que a greve é legal. Se a justiça parar mesmo, só vão funcionar os serviços considerados essenciais. O cidadão foi preso em Petrobras Corpus. O juiz vai conhecer desse pedido? Vai. É direito à liberdade. Direito à vida. O trabalhador quer fazer uma operação e o INSS diz que não pode. Se ele não fizer, morre. O juiz vai conhecer desse pedido? Vai. Fora disso, nada. A Polícia Federal pode ser acionada para apurar o envolvimento do deputado Augusto Farias no assassinato do irmão dele, PC Farias. O Ministério Público quer mais detalhes antes de pedir a abertura de processo contra o deputado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Sepúlveda Pertence está analisando o pedido do Ministério Público para ampliar a investigação sobre o deputado Augusto Farias. O procurador Geraldo Brindeiro acredita que o deputado pode ter sido o mentor intelectual do assassinato do irmão dele, Paulo César Farias, e da namorada, Suzana Marcolino. O Supremo Tribunal Federal deve acatar o requerimento do Ministério Público e pedir diligências à Polícia Federal, que terá 60 dias para trabalhar. Ela deve realizar acareações entre testemunhas importantes do caso e analisar os documentos obtidos a partir da quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal do legista Fortunato Badam Palhares. Os laudos do legista foram derrubados pela Justiça, assim como os argumentos de Augusto Farias, que defendia a tese de que PC Farias foi morto por Suzana, que em seguida se suicidou. Um crime passional até hoje sem solução. Os laudos teriam sido elaborados para confirmar a tese do irmão de PC. Augusto Farias, segundo o procurador, teria alterado a cena do crime, ocorrido em 96, na casa de praia de PC, em Maceió. Ele ordenou a queima do colchão e dos lençóis do quarto e pagou assistência judicial para os seguranças que trabalharam na noite do crime em Guaxuma. Evidências que levantaram a suspeita da Procuradoria. O governo de São Paulo entra na justiça contra Bahia e Paraná. Os estados são acusados de irregularidades ligadas ao incentivo fiscal a empresas. Você vê logo depois do intervalo. Neste sábado, 7 da noite, Musicaus, o programa que veio para espocar a Silipina. A nossa intenção, então, é ceder este palco querido, muito bem feito aqui no Musicaus, às pessoas que têm talento. Engana que eu gosto. Nós teremos Batofu. Teremos também uma banda que se chama Mamute. Mamute aposta na cara. Pode aplaudir que é bom. Pode aplaudir que é bom. Como pintor, nós teremos aqui um pintor de plantão. Aliás, muito nos honra, tá ali em cima, ó. Nosso amigo Antônio Pritikov, uma lenda da pintura. Como poeta, nós teremos Leonora de Barros. Cadê ela? Yes! Não vê que o olho não vive sem dó. Mão, tapa, o olho.
Eduardo Agnew. E as atrações não param por aí. A Universidade de Mogi das Cruzes apresenta sua banda, The Fingers. E a Belas Artes de São Paulo lança a Garagem Hermética. Neste sábado, 7 da noite, Musical. Musical é o programa mais irrequieto da televisão brasileira. Agora ficou mais fácil aprender a história da arte. Você poderá conhecer e estudar com mais profundidade todas as obras do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. A coleção de fitas História da Arte, a partir do acervo do MASP, faz uma viagem através dos tempos, baseada em suas obras. Entre em contato com a Videocultura. Comprando os vídeos da cultura, você ajuda a cultura. Ligue 0800 126 122. Três virtuosos da música brasileira, traçando os novos rumos musicais. O cientista da música Mozart Mello. O percussionista Renato Martins. E o baixista Celso Pixinga. Neste domingo, 7 da noite, Rumos Musicais. Mais um capítulo da guerra fiscal. O governador Mário Covas acusou hoje o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, de atrasarem a reforma tributária. E não parou por aí. Entrou na justiça contra os estados da Bahia e do Paraná por causa da concessão de incentivos fiscais a empresas. O governador Mário Covas entrou com 3 ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Uma contra o governo do Paraná e 2 contra o da Bahia. O motivo é a concessão de isenções no pagamento do ICMS a empresas que se instalam nos estados. São Paulo é contra esse tipo de benefício fiscal para atrair investimentos. Mas comprou briga com a Bahia, que já anunciou que vai recorrer da decisão. A visão do governador Covas é extremamente provinciana e pequena. O que ele quer é um desejo hegemônico de manter o único estado no Brasil contra todos os outros. Ele só quer que São Paulo tenha industrialização e mais nenhum estado brasileiro. Pois nós vamos vencer essa guerra, que é a guerra pelo desenvolvimento. Um dos problemas que emperra a reforma tributária é o fim da guerra fiscal, que incomoda principalmente os estados do Nordeste. O governador Mário Covas criticou o ministro Pedro Malan e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Disse que os dois não estão empenhados em aprovar a reforma. Falta vontade da Fazenda e, sobretudo, do secretário da Receita Federal para fazer. Isso é tão verdade que no dia que estavam votando, saiu primeiro um documento atribuído ao Everardo Maciel. E mais tarde, no fim do dia, do Malan. E foram obrigados a suspender o que estavam votando. Ou seja, parou naquele instante porque a Fazenda não quis. Um dos destaques da política esta semana foi a nomeação do relator na Comissão de Ética do Senado, que vai analisar o caso Luiz Estevão. O senador do PMDB é acusado de ter mentido à CPI do Judiciário ao depor sobre o envolvimento de sua empresa, nas irregularidades da construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Wilson, como é que você vê o caso do senador Luiz Estevão? Isso vai longe? Olha, antigamente se dizia que de barriga de mulher grávida, de cabeça de juiz e de urna eleitoral, você não podia dizer nada antes de acontecer. Só o que saísse é que você podia saber o que era. Hoje em dia você não tem mais problema, porque a ultrassonografia resolveu o problema da mulher grávida. Você sabe se é filho ou filha. E urna eleitoral também você já consegue saber por pesquisa de opinião. Ficou só a cabeça de juiz como mistério. Agora, eu acho que o corporativismo político é uma barreira difícil de você transpor com adivinhação. Esse é o ano de eleições municipais. Você não acha que a coisa está muito fria ainda? Olha, está fria, mas por alguma sabedoria, né? O pessoal sabe que uma candidatura não pode se arrastar por muito tempo, sobretudo no plano municipal, que você está muito perto do eleitor.
e os candidatos muito perto um do outro, eles vão atirando pedra neles mesmos. Então eu acho que isso estão deixando para aquela reta final o prazo estritamente legal. E o salário mínimo mudou a política do PFL ou mudou a política do governo? Eu acho que não mudou nada, quer dizer, tudo continua em imensa negociação. Agora, mais importante do que o salário mínimo do ponto de vista eleitoral, a meu ver, para o futuro, foi o encontro do governador Itamar Franco com o ministro da Saúde. Eu achei que aquilo foi um sinal de que vai haver muita coisa diferente na próxima sucessão presidencial. O Papa celebrou hoje a primeira missa da Igreja Católica no Egito. Durante o sermão, João Paulo II pediu, mais uma vez, uma convivência pacífica entre cristãos e muçulmanos. João Paulo II foi recebido com entusiasmo por cerca de 20 mil fiéis. A missa foi transmitida pela televisão egípcia em francês e no idioma árabe. No sermão, João Paulo II pediu para que se inicie um diálogo entre as religiões e que as diferenças não acabem em violência. O Papa falou em especial sobre a discriminação que os católicos sofrem no país, onde, por exemplo, não podem exercer cargos públicos. No Egito, apenas 10% da população é cristã. A grande maioria é muçulmana. João Paulo II também expressou seu pesar pelos confrontos entre cristãos e muçulmanos no norte da Nigéria, que somente nesta semana mataram 300 pessoas. Amanhã, João Paulo II vai ao Monte Sinai. Este é o principal motivo da visita ao Egito. Foi no Sinai que, segundo o Antigo Testamento, o profeta Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Armas por descontos nas mensalidades. Uma escola do Distrito Federal dá uma aula de cidadania. Em um minuto. A FOS, Federação de Obras Sociais, com a sua ajuda, está coletando cartuchos vazios de impressora, jato de tinta e laser. Com esta doação, você estará contribuindo com os nossos programas de prevenção e tratamento de dependentes de drogas e álcool. Ligue para 549-5255 que mandaremos retirar. FOS, Federação de Obras Sociais. Ele criou o Macunaíma e foi um dos líderes da Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade, um homem das letras e dos sons. Cultura Documento apresenta o lado pouco conhecido de um dos maiores escritores brasileiros. Piano e Ganzá, o mundo musical de Mário de Andrade. Discos, instrumentos musicais, partituras, a expressão musical influenciando a vida e a obra de uma personalidade que sempre viveu além do seu tempo. O trabalho como professor de piano e como crítico musical e a nova forma de pensar o folclore brasileiro. Piano e Ganzá, o mundo musical de Mário de Andrade. Produção inédita. Sábado, 8h30 da noite, Cultura Documento. Trabalhadores inocentes condenados por tráfico de drogas no Rio de Janeiro vão processar o Estado. Eles querem uma indenização pelos 2 anos que passaram na cadeia. Carlos Henrique Soares e Denilson Alves não vão esquecer tão cedo o mês de janeiro de 98. Os dois estavam numa festa de aniversário nessa casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, quando foram presos confundidos com traficantes. Foi horrível, fizeram uma crueldade muito grande na nossa vida, tanto na minha como na do Carlos Henrique. Prender 2 pessoas inocentes. Mesmo sem provas de que a droga encontrada na casa ao lado pertencia a eles e sem qualquer testemunha de acusação, os 2 rapazes foram detidos e depois condenados a 14 anos de prisão. Carlos Henrique e Denilson ficaram 2 anos presos antes de conseguirem provar sua inocência. Um pastor acreditou na versão dos 2 e contratou um advogado que conseguiu inocentá-los. O mais incrível é que eles foram soltos porque os desembargadores não encontraram nenhuma prova que os incriminasse. O tempo de cadeia deixou marcas na família dos rapazes. Revolta, né? Meu filho não é bandido, não é traficante, entendeu? Meu filho é um trabalhador.
O casamento de Carlos Henrique e Ligiane Soares aconteceu em Bangu 2. Carlos já conquistou a liberdade, mas falta agora conquistar a confiança do filho de 1 ano e 7 meses. Meu filho, se botar ele do lado da minha esposa, dar um beijo nele, ele até me bate para sair da minha esposa, ciúme, porque ele não me conhece direito. Os dois decidiram entrar na justiça contra o Estado, mas o valor da indenização nem o advogado sabe precisar. É muito difícil calcular, porque nós temos que aferir danos materiais, danos morais, lucros cessantes, nós temos que ver o que eles perderam. Qualquer valor que eu dissesse aqui agora, eu estaria chutando. A educação ajudando no desarmamento da sociedade. O diretor de uma escola primária na periferia de Brasília dá descontos nas mensalidades aos pais que entregarem as armas à polícia. Enquanto o Congresso Nacional discute se libera ou não a comercialização de armas de fogo no país, tem gente que prefere agir por conta própria. O dono desta escola primária de Brasília resolveu oferecer 50% de desconto na mensalidade até o final do ano para os pais que entregarem uma arma. Uma arma em casa, ela é uma falsa segurança. A criança ela é muito curiosa, ela vai acabar lançando mão dessa arma, achando essa arma mais que o pai esconda. Então os pais entregando, eles estão o quê? Investindo em educação, eles estão transformando uma arma em educação. E educar é a melhor forma de combater o quê? A violência. As armas não vão para a escola. O professor Humberto pediu o apoio da polícia local para que a entrega seja feita diretamente a policiais. O pai de Maria Beatriz aceitou a troca, ganhou o desconto e perdeu um revólver que para ele não tinha utilidade. Eu aproveitei o desconto também, né? E ajudava esse incentivo o pessoal também a entregar as armas, né? Tomara que dê certo a campanha. Em menos de um mês, já foram entregues 9 armas. Algumas parecem velhas e desativadas, mas estão melhor nas mãos da polícia. Em primeiro lugar, o cidadão ele não tem experiência no manuseio de armas. Em segundo lugar, sabemos que há um elevadíssimo índice de acidentes domésticos, principalmente vitimando crianças. E em terceiro lugar, que sabemos também que quase todas as pessoas que tentam reagir a um assalto acabam morrendo. A polícia garante que não vai punir quem entregar armas sem o porte legal. A tolerância, neste caso, é uma forma de incentivar o desarmamento. Denúncia de atrocidades contra o exército russo. Um vídeo feito por uma rede de televisão alemã mostra a violência cometida contra rebeldes na Chechênia. O governo russo iniciou hoje uma investigação sobre a denúncia. O vídeo mostra uma pilha de corpos de homens em uma vala coletiva. Alguns corpos estavam mutilados. Somente alguns canais de televisão na Rússia tiveram acesso às imagens. A emissora alemã assegura a autenticidade do vídeo. O ministro do Exterior da Rússia, Igor Ivanov, diz que qualquer conclusão tirada antes do fim das investigações vai ser prematura. Ele quer saber as condições em que foram gravadas as imagens. Astros latinos sobem nas paradas de sucesso de todo o mundo e faturam milhões de dólares. Você confere em um minuto.